Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos da Assembleia de Deus, na cidade de Satubinha, Maranhão, um abraço na paz do Senhor Jesus, uma alegria poder pastorear os amados irmãos, juntamente com o pastor José Augusto Soeiro. Aos demais irmãos, pessoas que nos dão a honra de nos ouvir, trazendo esta meditação da palavra de Deus, que Deus a todos abençoe. Este é o segundo vídeo que nós estamos tratando numa série de 3 mensagens breves sobre meditações no Salmo de número 46. Desta feita, nós iremos meditar no Salmo 46, abordando os 3 primeiros versos 1, 2 e 3. E a nossa temática desta vez é: apesar dos temores, não temas. Apesar dos temores, não temas. Meu amado irmão, o Salmo de número 46 é, sem sombra de dúvidas, um salmo sempre relevante em todo o contexto de angústia, de tribulação, de adversidade. Milhares e milhares de pessoas encontram neste salmo consolo. Não seria para menos, este salmo é palavra de Deus. E a palavra de Deus serve para nós de alento, serve para nós de refrigério, de fortalecimento das forças. E o salmista, ele nos leva a analisar não somente o cenário ao redor, nesta esfera da vida terrena, mas, sobretudo, a olharmos para Deus e vermos a grandeza, a suficiência, a segurança que nós podemos ter na pessoa de nosso Deus. O Salmo de número 46, versos 1 a 3. O salmista traz aqui um retrato, ele pinta uma imagem. Ele estabelece diante de nossos olhos um quadro aterrador. Mas tudo isso ele faz para fazer com que, acima dessas circunstâncias difíceis, nós possamos olhar para Deus. O objetivo do salmista é nos levar a entender que não importa o tipo de situação adversa, não importa a gravidade do cenário que esteja acontecendo ao nosso redor. O importante é que Deus permanece o mesmo. E Deus é o mesmo, aquele em quem nós podemos encontrar segurança e proteção suficientes. Então convido a você a meditar nesse salmo. Observando o texto bíblico, o salmista ele vai nos levar a entender. Observe agora nos textos da palavra de Deus, nos textos dos versos 1 a 3, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Meu amado irmão, aqui nós temos o salmista trazendo para nós um quadro inimaginável de acontecimentos trágicos, traumáticos, e ele usa este recurso para contrastar, para colocar como pano de fundo, para ressaltar a grandeza da salvação que há em Deus. Então eu gostaria de frisar 2 aspectos muito importantes que o salmista apresenta nesse texto. De um lado, ele mostra a fragilidade do ser humano. A existência humana nessa terra é de fragilidade, é de transitoriedade, são de instabilidades. Por outro lado, ele ressalta a grandeza de Deus. Ele ressalta a firmeza inabalável
a morada imutável do nosso Deus. Então vejamos, acompanhem comigo. Nós vamos dividir esses salmos, versos 2 a 3. Versos 2 e 3, em 3 afirmações básicas, para nós entendermos melhor este ensino que o salmista traz para nós. Em primeiro lugar, o salmista nos leva a entender um quadro de temor profundo, grande. Ele utiliza como recurso, em primeiro lugar, a terra e os montes. Para pintar um quadro de temor, o salmista, como poeta que era, ele utilizou figuras sólidas, símbolos de solidez, de firmeza. Ele utiliza a terra, os montes e as montanhas. Símbolos de estabilidade. Símbolos de solidez, de firmeza. E ele usa esses símbolos de solidez para nos mostrar uma circunstância de abalos descomunais. Ele fala da terra no Salmo, falando da terra se transtornando. E fala dos montes se abalando. Observe que na imagem poética que o salmista constrói, ele toma elementos sólidos e coloca eles em instabilidade profunda. Terra se transtornando, montes se abalando, se desintegrando. Tudo isto o salmista usa para construir um cenário de caos, um cenário de adversidade quase que inimaginável. Em segundo lugar, o salmista também, ele vai nos levar a entender uma outra situação, descontroles descomunais. O salmista agora ele pinta um quadro de distúrbios. Para tanto, ele usa as águas dos mares. E o salmista ele diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. O salmista, na sua imaginação poética, além de usar a solidez das rochas e da terra, agora ele usa a força das águas dos mares. E ele coloca essas águas dos mares em distúrbios, em descontrole, entrando em fúria, de tal modo que os montes são abalados. Querido ouvinte, irmão, o salmista, na sua imaginação poética, ele traz à mente um quadro aterrador, um quadro temeroso de adversidade e dificuldade. Tudo para quê? Não para gerar em nós temores e medo e desespero, mas para mostrar a grandeza da salvação que há em Deus. É por isso que ele diz, veja comigo, no verso de número 1, início do verso 2, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Mesmo que a terra, as rochas e os montes se abalem e se transtornem e se desfragmentem, mesmo que todas as águas dos mares possam se levantar na sua fúria, ainda assim, nós precisamos confiar em Deus e saber que Deus é maior do que todas as coisas. Em Deus há segurança, em Deus há proteção, em Deus há um poder incomparável para guardar, para livrar e para nos fazer habitar em segurança. O salmista mostra, portanto, uma atitude de confiança. A atitude dos servos de Deus deve ser uma atitude de confiança.
Portanto, não temeremos, ainda que o cenário seja de temores, nós não podemos temer, porque a nossa fé está em Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A atitude de fé, portanto, meu amado irmão, a atitude de fé é uma atitude de tranquilidade, de passos firmes, de serenidade, de esperança. Nós não somos como o mundo que fica confundido diante das adversidades. Nós que temos a nossa fé depositada em Deus, nós nunca jamais ficamos confundidos. Nós nunca jamais ficamos envergonhados. A vida de fé faz com que nós, cristãos, possamos contribuir com a estabilidade, com a paz, com a serenidade. Igreja do Senhor, a nossa postura deve ser uma postura diferenciada, porque nós habitamos neste mundo, mas a nossa habitação verdadeira está em Deus. E em Deus a segurança tão suficiente que mesmo que haja temores ao nosso redor, nós não precisamos temer. Acalme o teu coração. Coloque a tua mente em Jesus Cristo. Descansa na paz que há em Cristo Jesus. A nossa oração neste momento é que sobre a tua vida repouse a paz de Deus. A paz de Deus que é real. A paz de Deus que é comunicada a nós através de Cristo Jesus pela presença do Espírito Santo. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, guardando você, guardando a tua família. Compartilhe você também esta paz. A Deus a honra e a glória para todos sempre. Que Deus a todos abençoe.